Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão os irmãos? Espero que os irmãos estejam todos bem. Venham desejar um dia na presença do Senhor, onde a fé seja fortalecida e que você possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não desista, fique firme, não importa o que acontecer, não largue a cruz. Jesus, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, né? E manter-se no caminho de Cristo, que é a cruz, é necessário. E não é uma escolha, apesar de alguns acharem que é uma escolha por causa do livre-arbítrio. Não tem escolha. Quem escolhe largar a cruz está escolhendo ir para o inferno. Então, é preciso você ficar firme. Eu quero trazer uma palavra. Eu vou pedir para que vocês abram aí em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Amém? Então, é importante não abandonar a caminhada em Cristo. Aquele que abandona, por mais que tenha seus maiores motivos, isso não justifica. Abandonar ao Senhor nos tempos em que vivemos é praticamente um suicídio. É praticamente dizer para o diabo: olha, eu sou o teu. Porque a volta de Cristo está muito perto, está muito próxima. E não se deve abandonar a cruz. Nós vemos Cristo. Cristo, ele passou aflições que não tem como exprimir. Ele resistiu tentações que para um ser humano normal como nós não seria possível. Então,
saiba que Deus o guardou porque ele decidiu ir até o fim, até a morte e morte de cruz. Então, nós temos esse exemplo, nós temos esse modelo a seguir, que é Cristo. Nós não temos do que nos queixar, porque Cristo já fez o caminho para nós. Ele já nos mostrou. E como a palavra mesmo diz aqui em 1 Coríntios, quando a tentação vem, Deus ele nos dá força para nós suportarmos. E assim podemos sair dela. Por quê? Eu não devo largar a cruz. Cair, ok. Nós vamos ter muitas quedas durante a nossa vida aqui na Terra e até amadurecermos. Mas ao ponto que você vai amadurecendo espiritualmente, essas quedas elas têm que diminuir. Elas têm que praticamente cessar. Por quê? Porque você se torna mais íntimo de Deus. E a partir do momento que você se torna mais íntimo de Deus, você não pode recuar mais. Nós vemos o exemplo de Cristo. Tem uma tradição católica, que muitos acham que é bíblica, mas não é, é que Jesus caiu com a cruz. Em nenhum dos evangelhos que narram a morte de Cristo você vai ver Jesus caindo com a cruz. Mas enfim, vamos usar essa tradição porque ela faz sentido. Pode muito bem isso ter acontecido. Não estou dizendo que aconteceu, não estou dizendo que é uma verdade, mas se nós formos ver ali a crucificação, nós vamos ver que Cristo, quando ele saiu para a caminhada até o Gólgota, ele estava extremamente esgotado, machucado. Mas se essa tradição ela for correta, Cristo caiu, mas caiu com a cruz. E ele não ficou prostrado, ele se levantou e continuou com a cruz. Então nós devemos continuar e cuidar. Como eu faço para continuar com a cruz? Tendo cuidado para continuar de pé. É melhor ter muito cuidado para que não caia. Se você focar no teu casamento, se você focar no teu marido, nas adversidades que estão acontecendo, você vê ele agora vivendo a vida do jeito que quer, né? A sua mulher, seu marido, fazendo atrocidades, vivendo tudo aquilo que foi dito aqui, né? A imoralidade sexual, a idolatria, a murmuração, como diz aqui no versículo 7, não nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns fizeram. Então o marido e a mulher que eles saíram de casa, eles estão cometendo tudo isso. Ou seja, eles largaram a cruz, botaram a cruz de lado e tomaram a Deus um dia eles consigam colocá-la novamente nos ombros e prosseguir. Então você não fique olhando para eles. Você continua olhando para Cristo, porque senão você pode passar a seguir o exemplo deles. E com isso, você que está de pé, você vai cair, vai abandonar a cruz, vai botar um pouquinho de lado e vai prosseguir sem ela. Isso é o maior erro. Eu conheço pessoas que conviveram comigo e estudaram comigo e hoje elas voltaram para o mundo. Optaram ir para a imoralidade sexual, optaram ir para se divertir. Infelizmente, podem nunca mais voltar e eu não desejo isso para você. Porque elas fizeram isso, irmão Leandro? Porque elas estavam buscando Deus por causa dos seus casamentos. E a hora que viram que o casamento não ia dar certo mesmo, perderam a fé, porque o diabo derruba, e largaram a cruz. Então siga a sua caminhada, sem olhar para o exemplo do seu marido, da sua mulher. Foque em Cristo.
para que você também não largue a cruz como eles largaram. Sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe os irmãos.